Olá pessoal, mais uma vez aqui e hoje com a questão 4.3 do livro Franco Bruneto, Mecânica dos Fluidos mais uma vez, e vamos ver hoje uma aplicação prática da equação de Bernoulli. A questão 4.3 fala o seguinte: a pressão no ponto S, do sifão da figura não deve cair abaixo de 25 kPa. Essa pressão aqui é absoluta, que ele fala aqui, ABS. Desprezando as perdas, determinar: letra A velocidade do fluido e letra B, a máxima altura do ponto S em relação ao ponto A. Ele nos dá aqui uma pressão atmosférica de 100 kPa e um peso específico de 10 a quarta Newton por metro cúbico. Bom, primeiramente ele quer saber qual é a velocidade do fluido. E para descobrir qual é a velocidade do fluido, temos que pegar dois pontos do sistema. No caso aqui é um volume de controle, né? Sistema de controle, volume de controle. Dos pontos para analisarmos. Vou pegar o ponto A e o ponto B e aplicar na equação de Bernoulli e descobrir qual é a velocidade deste fluido. A equação de Bernoulli nos diz que, pegando dois pontos, certo? O ponto A e o ponto B, aplicando fica a velocidade do ponto A ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, mais a pressão do ponto A dividido pelo peso específico, mais a altura do ponto A, é igual a velocidade do ponto B elevado ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais a pressão do ponto B dividido pelo peso específico, mais a altura do ponto B. Tomando como o ponto B sendo o zero, certo? Aqui, aplicando-se um eixo aqui e admitindo como aqui fosse zero e a altura do ponto A 1,2, vamos aplicar. Só que queremos descobrir quem é a velocidade desse fluido, certo? E primeiras considerações: qual é a velocidade nessa situação A? Sabemos que o fluido aqui está em repouso. Nessa situação A aqui, a velocidade do fluido é zero. Logo podemos cortar esse termo aqui. A pressão no ponto A é zero também. Por quê? Porque só temos uma pressão atmosférica. E nesse caso estamos trabalhando com pressão efetiva. Então a pressão efetiva neste ponto A é zero. Podemos também cortar esse termo aqui. Sobrou do ponto A apenas a altura A, que temos que é 1,2 metros. Na situação B, a velocidade não é zero. Sabemos que aqui tem uma velocidade, certo? Que está tendo uma vazão aqui embaixo. E a pressão em B também é zero, porque ele diz que a pressão aqui é atmosférica. Se a pressão atmosférica se temos só pressão atmosférica nesse ponto B, a pressão efetiva aqui é zero. Então podemos cortar esse termo em B. Logo, isolando a altura ZA que queremos, fica o que? A velocidade do ponto B ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Isso implica que, isolando a velocidade aqui, passando esse termo aqui para o outro lado e jogando essa potência ao quadrado para o outro lado também, nos traz a raiz quadrada de 2 vezes gravidade vezes a altura de A, que nos dá que essa velocidade do fluido é 4,9 metros por segundo. Agora vamos analisar a segunda pergunta, que é a letra B, que fala o seguinte: a máxima altura do ponto S em relação ao ponto A. A máxima altura do ponto S em relação ao ponto A. Nessa situação, ele pede em relação a dois pontos, o ponto A e ao ponto S. E novamente vamos aplicar a equação de Bernoulli, só que não mais para o ponto A e B, e sim para o ponto A e S. Nós vimos que na primeira aplicação da letra A,
a pressão aqui efetiva é igual a zero e a pressão aqui efetiva é igual a zero, pois nestes dois casos aqui, tanto no ponto A como B, só existe pressão atmosférica. Neste caso vai mudar um pouco, porque aqui dentro do ponto S existe pressão efetiva, certo? E aqui no ponto A continua do mesmo jeito, a pressão atmosférica e a pressão efetiva igual a zero. Colocando a equação de Bernoulli e se aplicando da mesma forma da questão da letra A, podemos eliminar alguns termos, como a velocidade em A é zero, a pressão efetiva em A é zero, sobra-nos apenas a cota Z, que é a altura do ponto A. A velocidade em S não é zero, pois descobrimos que é a velocidade do fluido. A pressão em S não sabemos que é a pressão em S efetiva. E Z. E o que queremos? Queremos descobrir o ponto S em relação ao ponto A, ou seja, a diferença dessa altura aqui, ZA menos ZS. Logo, primeiramente temos que descobrir quem é a pressão efetiva nesse ponto S. Porque temos já quem é a velocidade no ponto S, temos outros dados que eles nos dá, mas não temos quem é a pressão efetiva nesse ponto S. Só que ele diz que a pressão não deve cair abaixo de 25 kPa. E ele nos diz também que essa pressão é a pressão absoluta. Sabemos que a pressão absoluta é a soma de duas pressões, é a soma da pressão efetiva mais a pressão atmosférica. O que queremos descobrir é a pressão efetiva, já que aqui ele nos dá também quem é a pressão atmosférica, 100 kPa. Se temos a pressão atmosférica e temos a pressão absoluta, descobrimos quem é a pressão efetiva. Logo, a pressão efetiva é 25 menos 100 kPa, que é igual a menos 75 kPa. Pronto. Agora, aplicando a equação de Bernoulli, essa equação que já está reduzida, pois eu eliminei a pressão em A, que é zero, a pressão efetiva em A, que é zero, e a velocidade em A, que é zero, eliminando esses dois termos, e isolando apenas o ZA, fica essa equação. Depois pego esse ZS aqui, que é a altura em S, e coloco para o outro lado também, para isolar as duas alturas, que é o que queremos saber, a altura do ponto A em relação ao ponto B. E agora substituímos os valores das velocidades do fluido em S, que descobrimos na letra A, e a pressão efetiva dividido pelo peso específico dessa substância, deste fluido. Então, a velocidade é 4,9 elevado ao quadrado, dividido pela duas vezes a gravidade, que nesse caso aqui adotou como a gravidade sendo 10, menos a pressão efetiva que descobrimos, que ficou menos 75 vezes 10 ao cubo, dividido pelo peso específico que ele nos fornece aqui, como sendo 10 a quarta Newton por metro cúbico. E realizando essa operação matemática, descobrimos que a máxima altura do ponto S em relação ao ponto A é igual a 6,3 metros. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo de mecânica dos fluidos, questão 4.3. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não esqueça de dar o nosso joinha, de avaliar nosso vídeo, e até a próxima.